Sejam bem-vindos ao primeiro Conexão Rede MCS, um podcast pensado na comemoração dos nossos 25 anos, em que iremos convidar alguns clientes, parceiros, para a gente estar debatendo sobre empreendedorismo, gestão, estratégia. E hoje, nesse primeiro podcast, a gente convidou a Natália, das Tintas Colortex. Muito obrigada, Marcos, pelo convite. Para a gente é uma satisfação estar aqui com vocês, podendo contar um pouco dessa história e trocar algumas ideias. Trouxemos também o André, da Corisco Freelas. Parabéns aí pelos 25 anos, que seja um projeto maravilhoso e contem com a gente para colaborar. E estamos aqui com o Edilberto também, do nosso grupo, da MCS e de toda a rede. Agradecer aos convidados, Colortex, Corisco, e estamos aqui para a gente discutir, né, trazer ideias, falar cada um sobre sua empresa, isso aprender, né, e comemorando os 25 anos da MCS. Agora vamos entrar na primeira rodada aqui do nosso podcast. Vou pedir que apresentem brevemente a empresa de vocês. Vou começar, Natália, apresenta um pouquinho da história da Colortex. A Colortex é uma indústria de 21 anos, sergipana. Nós fabricamos tintas, texturas, todos à base de água. E há 8 anos ela foi comprada pelo nosso grupo da Ferrocorte, que foi quando a gente de fato entrou no negócio. E veio fazendo muitas mudanças. Relançamento da marca, rebrand, investimentos internos em pesquisa e desenvolvimento, em maquinário, capacidade de expedição, espaço também. Então, nos últimos 8 anos, desde que a gente comprou o negócio, ele vem crescendo de forma ascendente. Hoje a gente tem uma participação bacana no estado de Sergipe, praticamente em todos os municípios. Já estamos em grandes redes da Bahia, Alagoas, a gente já tem algum mercado também, e clientes em Pernambuco. Obrigado, Natália. Agora vamos ouvir um pouquinho de André, da Corisco Freelas. Corisco Freelas é uma plataforma especializada em gerar laços e oportunidades no mercado de publicidade e propaganda. A gente tem uma base de tecnologia forte, a gente dedica muito tempo para isso, mas a gente tem um processo extremamente humano de fazer uma curadoria, de entender o que é que o contratante precisa e o que é que o profissional pode oferecer, gerando aí um job, um serviço, seja temporário, seja fixo, enfim. Então, hoje a gente está lendo o que as pessoas estão querendo trabalhar, estão buscando para a carreira, para a profissão, e a gente consegue ler também o que as agências e as contratantes também estão buscando. Então, a gente consegue fazer alguns encaixes, e isso aí gera... Eu acho que é um trabalho bem bacana para quem está contratando, para quem está indo fazer o serviço, porque realmente são jobs que são afins, desde de orçamento, de propósito, de qualidade, né, de técnica e tal. Então, nesses 3, 4 anos que a gente tem de vida, a gente vem experimentando aí muito desafio, muita mudança, muita tendência, e a gente está sempre tentando aprender, tentando acompanhar, mas sempre olhando para o nosso mercado de publicidade e propaganda. Bacana. Obrigado, André. Edilberto. Então, a Digital MCS é uma empresa que está há 25 anos no mercado, uma empresa do segmento de contabilidade. Porém, ao longo dos anos, nós fomos percebendo, né, que não bastava ser só contabilidade. Nós precisávamos ajudar as empresas com parte de gestão. E aí, a gente entendeu que a gente estava dentro de um ecossistema, né, e buscamos ser facilitadores, né, termos soluções, seja na área financeira, seja na área contábil, seja na área de gestão, seja de pessoas e dados. E é um grande desafio, eu digo sempre, o desafio começou há 25 anos atrás, e talvez por isso a gente consiga permanecer muito forte no mercado, bem posicionado, porque a gente entende que a cada dia é um desafio novo. Então a gente sempre está buscando inovar, sempre está preocupado com o empreendedor, no sentido de dar a ele uma assessoria consultiva em todas essas áreas, né, afins aí da área de gestão de negócios. Obrigado, Edilberto. Agora vamos fazer algumas perguntas para a Natália. Então, Natália, parabéns pela trajetória. Acho que é uma empresa assim, muito forte aqui no mercado da gente. Então, eu queria entender mais como é o processo de pesquisa, de produto, desenvolvimento. Como é que vocês conseguem ler o que é que o público vai querer e tal? Como é esse dia a dia de vocês? Excelente pergunta.
de fato, a gente gasta uma energia significativa dentro da empresa para estar antenada a tendências. A gente, inclusive, agora está triplicando o tamanho do nosso laboratório, justamente para ter mais espaço para esse tipo de busca e de adaptação de mercado. Porque os produtos que fizeram sucesso e nos trouxe até aqui não necessariamente são os que vão nos levar para o próximo degrau. Então, primeira estratégia é ouvir muitos clientes, ouvir o que tem já de giro na loja deles que a gente ainda não tem enquanto produto, o que é que a gente pode criar por já estar aqui mais próximo em termos de logística, de imposto, que atenda a necessidade deles e que, enfim, cresçamos juntos. Então, o primeiro ponto é muita conversa com os nossos parceiros atuais e vendo também lançamentos de outras indústrias ou até fora do estado ou do país. A gente vê empresas na Turquia que eles trabalham muito com texturas e efeitos decorativos, o que é que eles estão fazendo lá que a gente poderia talvez trazer para cá, mas principalmente eu diria que é conversas. A gente conversa muito, escuta muito o pintor, escuta muito o cliente, dono de loja e o arquiteto. Natália, a gente sabe que tocar uma indústria não é fácil. Então, há várias áreas dentro da indústria. Para você, o que é o maior desafio? É a área comercial? É a área da produção? É a área administrativa, financeira? O que é mais desafiador na sua concepção? Gilberto, coincidentemente ele está aqui, é da área de publicidade e marketing. Para mim, hoje é o meu maior desafio, porque a Colortex, como vocês sabem, tem 21 anos, há 8 está na nossa mão, mas é uma construção de marca. E por mais que a gente seja assertivo ali no comercial, tenha bons profissionais, a gente está com um produto bacana, precisa ser visto, precisa gerar demanda para crescer ainda mais. Então, eu diria que o marketing é a área mais desafiadora, porque mensurar ROI, o retorno sobre o investimento de cada centavo que tem ali, é mais difícil. Então, é esse. O maior desafio para mim é esse, não tem, sem dúvidas. Perfeito. Muito obrigado, Natália. Agora vamos fazer as perguntas para André. Você falou muito sobre a Corisco fazer justamente essa ponte entre a necessidade da empresa e, enfim, você falou de agências ou jobs, né, pequenos. Mas no meu caso, por exemplo, que eu tô com esse desafio de um profissional que calcule mais ROI ou algo mais mensurável no marketing, vocês também conseguem ajudar, seja numa prestação de serviço ou trazer o profissional para dentro? O nosso serviço, a nossa entrega é entender o que você precisa e a gente disponibilizar profissionais gabaritados. A gente não faz o job, a gente não participa da gestão da operação do job, mas entendendo o que você precisa, entendendo que tipo de profissional seria bacana para você, a gente tem essas pessoas dentro do nosso banco e a gente consegue. E aí você dimensionar, sabe? Eu preciso dessa pessoa por 1 ano, por 3 meses, por 4 semanas, não sei. Você entender realmente o que você precisa e a gente pode trocar uma figurinha para formatar junto, assim, deixar mais clara a demanda e a gente vai entregar pessoas boas, gabaritadas para você testar e experimentar. Perfeito. E como é que vocês rentabilizam isso, no caso, enquanto startup? A gente está... Existem algumas taxas envolvidas na transação, mas basicamente é solucionar o seu problema, levar esse caminho para você. Em cima disso a gente tem uma taxa, um serviço entregue. Entendi. André, enquanto gestão, como você consegue, mesmo tendo aqui o seu back-office aqui em Aracaju, como você consegue controlar todas essas demandas, né? Já que vocês têm clientes em vários locais do mundo, né, posso dizer, como é que você consegue fazer essa gestão? Veja, a gente tem um time muito bacana trabalhando com a gente. Então, apesar de ser um time enxuto, é um time que é extremamente apaixonado pelo que a gente está fazendo, então a gente é muito cuidadoso nas relações, então a nossa entrega ela não é apenas
só o que é da minha operação. Eu estou envolvendo dois novos players comigo. Então, uma pessoa que está contratando está sendo contratada. Então, a gente tenta trazer essa atenção e esse aconselhamento, esse cuidado com quem está sendo contratado, para que não falte clareza quando ele estiver indo para o contratante, e também que esteja alinhado tudo que precisa estar ali. Então, além de controlar o nosso, a gente faz esse monitoramento e acompanha todo mundo. A gente usa muito tecnologia, então a gente está remoto, todo mundo que trabalha com a gente, está cada um num estado. Tem gente aqui em Sergipe, tem gente em São Paulo, tem gente no interior de São Paulo, enfim. Então, tem muita gente. E são os processos, né? A gente tentar melhorar, ficar atento, mas as pessoas que estão no time são muito comprometidas. A gente tem rituais, a gente tem horários, a gente tem plataformas que a gente está sempre conectado. E hoje a gente consegue rodar bem, 100% remoto. É diferente do meu caso, que sempre trabalhei presencial. A gente está começando uma cultura remota. Eu estou começando uma cultura remota, mas acho que a gente está aprendendo e a gente conta com bons parceiros. Então, o BPO com vocês acelera demais, né? A gente fica com tempo para pensar no nosso core, não necessariamente que são extremamente importantes, mas que a gente consegue ter bons resultados e tempo livre para pensar em pesquisa, em novos produtos, em melhorar nossa tecnologia e tal. Então, isso faz total sentido para a gente. Obrigado, André. Agora vamos fazer as perguntas para Edilberto. Edilberto, eu sempre te achei muito inovador desde que a gente iniciou a parceria há 6 anos atrás, sempre buscando desenvolver ferramentas. Na época ainda era Excel, depois veio o Marcos com BI. A gente tem uma trajetória bacana. O que é que sempre te moveu, na verdade, para ter essa visão? Porque vocês nunca foram só uma contabilidade, né? Sempre foram realmente parceiros, buscando agregar o negócio, nos ajudar a tomar decisão, nos ajudar a fazer gestão. Então, de onde veio essa inspiração? O que te fez se adaptar à frente do mercado? Porque nem todo escritório de contabilidade faz isso hoje em dia. Então, é uma curiosidade. Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Sempre gostei muito de buscar novidades e entendi que na contabilidade também era possível a gente estar inovando. Para isso, obviamente, a gente tem que sair daqui, fazer cursos, buscar participar de eventos fora do nosso estado. E foi aí que a gente percebeu algumas oportunidades, né? Eu, como também sempre fui muito atento ao que estava acontecendo, eu fui me adaptando, né, junto, lógico, com toda a equipe que a gente tem aqui, buscando sempre inovar para ajudar o nosso parceiro, o nosso cliente, que ele também tivesse uma condição de enxergar o negócio de forma diferente. Então a gente não abre mão de ser consultivo, não abre mão de estar junto ali, de mostrar a realidade para o nosso cliente. E é muito isso, essa inquietude vem de você querer ajudar que o negócio performance. Assim como a gente quer que o nosso negócio performance, ele só vai performar se o negócio do nosso cliente também estiver performando bem. E aí a gente sai atrás de tudo que é inovação e, obviamente, pessoas, né? A gente tem uma conexão legal com muitas pessoas, sejam nossos colaboradores, sejam sócios, sejam parceiros. Eu acho que tudo isso que motiva a gente estar junto e entregar o melhor para o nosso cliente. Eu sempre digo, acho que o maior desafio de um empreendedor é ele entender o comportamento do cliente um pouco mais à frente. Como é que esse cliente, o que é que ele vai querer, o que é que ele vai exigir da gente daqui a alguns anos. Então a gente busca sempre isso, está tentando entender Antecipar. o que exatamente, antecipar para a gente poder oferecer a ele. É por aí que a gente tenta ajudar os negócios. Perfeito. André. Acompanho você recentemente para cá, eu vi que você realmente é inquieto, está sempre buscando uma excelência, né, nas entregas, mas conhecer, se fosse resumir a história de vocês, onde tem grandes viradas, assim, como a gente chegou hoje nessa estrutura, que eu acho que
realmente o empreendedor, o empresário que ele chega aqui, ele encontra suporte. Ele encontra não só o que se espera, mas coisas que complementam, coisas que enriquecem o dia a dia das outras operações das empresas. Então, como é que a gente chega nisso com 25 anos? Mas isso é uma coisa que eu sempre falo, é que eu entendo, no princípio eu tinha muito que, esse aqui é o meu negócio, eu sou o dono disso aqui. E com o passar dos anos, eu virei essa chave entendendo que eu não era dono de nada. Na verdade, eu sou um usuário deste negócio que nós temos. Eu e várias outras pessoas são usuários. Então eu digo assim, é como se fosse uma caixa, né, onde você tem várias ferramentas, tecnologia, conhecimento, e aí você tem do lado de fora colaboradores, você tem clientes, você tem prestadores de serviço, você tem fornecedores, você tem instituições financeiras, você tem órgãos fiscalizadores e você tem investidores, que é o que eu misturo. Eu sou um investidor que tem um tempo, né? Vou passar, minha força mental e física ela vai diminuir e obviamente que as pessoas vão continuar usando. É isso que é o meu desejo. Então, a minha virada de chave talvez foi quando eu percebi que eu não era dono. E sim, eu sou um usuário dessa caixa de ferramentas, de conhecimento, de tecnologia à disposição dos empresários para ajudá-los consultivamente a eles prosperarem. Obrigado, Beto. Vamos para mais uma rodada então com Natália novamente. E André, por favor. Massa. Natália, uma curiosidade. Como é que tá... O que é que vocês pensam de expansão? Assim? Como é que vocês... Porque comparando com o meu negócio, que ele é mais online, ele é completamente diferente da indústria, mas eu sei que escalar e a gente conquistar novos mercados é um dos propósitos, né, do negócio da gente. Então, como é que acontece isso na prática com vocês? A indústria, diferente do negócio digital, a gente tem alguns fatores limitantes, como capacidade de produção, capacidade de expedição, espaço. Então, imediatamente o que a gente está fazendo é construindo, vai iniciar as obras essa semana, inclusive, um novo centro de distribuição, colada com outra indústria nossa, para poder aumentar a nossa capacidade de expedição, de espaço, armazenagem de estoque, e isso sim vai viabilizar a gente chegar em mais estados do Nordeste, e com uma participação mais relevante dentro dos mesmos, né? Então, inevitavelmente exige muito investimento. Indústria exige muito investimento em logística, em espaço, em capacidade de máquina. E aí é um crescimento orgânico, mas o tempo inteiro reinvestindo. Natália, eu sei que você conhece um pouco da sua forma de fazer gestão, você é uma pessoa que investe bastante, mas assim, como vocês enxergam os seus concorrentes, sejam os locais, sejam a nível Nordeste, como você tem essa pretensão de expansão, e também o que é que vocês fazem em termos de pesquisa junto aos seus clientes ou aos seus distribuidores, o que é que vocês fazem para entender como é que seu produto está sendo aceito no mercado, o posicionamento? Em relação aos concorrentes, eu digo que eu gosto de ter concorrência porque ela sempre nos desafia. Ela desafia a gente a ser melhorar em alguns processos para não ficar na zona de conforto. Aqui em Sergipe a gente conseguiu crescer bem, se destacar frente aos concorrentes. E nos outros estados, como a gente está entrando cada vez mais, a gente vai conhecendo novos concorrentes, vai adaptando ao mercado, porque o mercado de Sergipe é diferente da Bahia, que é diferente de Alagoas, cada um tem ali um pouco da sua regionalização, e a gente vai se adaptando em termos de produto, ouvindo os clientes também, entendendo os representantes que estão vendendo para a gente na região. Então, eu diria que a gente é muito, digamos assim, adaptável. E aí isso tem nos permitido crescer dentro de cada região com suas particularidades. Eu acho que o mercado ele tem tendenciado para isso, para regionalizar cada vez mais algumas empresas. E se a gente não souber se adaptar a isso, você fica preso apenas à sua. Então a gente vai para a Bahia, estuda o mercado da Bahia, entende as concorrências locais, vê o que é que a gente precisa ter ali para confrontar
e se destacar. O que é que a gente pode fazer de diferencial, né? E aí, em termos de cliente, eu diria que essa pesquisa é ouvir, como foi a pergunta dele anterior, até para a gente entender o que é que tem de melhoria de produto que dá para ser feito. A cada 6 meses, a gente tem uma política de revisar fórmulas, pega os feedbacks que a gente ouviu de pintores profissionais, de lojistas, o que é que dá para melhorar nessa fórmula, o que é que dá... E aí, a pesquisa em desenvolvimento dentro da fábrica tem muito disso, junto com o setor de compras, homologando novos fornecedores, vendo o que tem de melhor no mercado para a gente estar testando. Enfim, é muita conversa, não tem estabilidade, digamos assim, a gente tem que estar sempre se adaptando ao mercado, aos produtos e aos clientes. Excelente, obrigado, Natália. Vamos para as perguntas para o André agora. Natália, por favor. André, hoje você já fez quantas pontes assim entre empresas e negócios? Em que regiões vocês estão atendendo? Se tem alguma especialidade também de funções que tu tá mais focado em ajudar? Acho que a gente, nesses 3, 4 anos, a gente já passou de 1.000 conexões, 1.000 oportunidades foram já. Acho que a gente tem mais que isso, mas 1.000 é um número seguro. A gente atende muito agência de propaganda, startups que estão criando, né, que já tem um departamento de marketing bem estruturado, eles precisam, às vezes, de mão de obra para um projeto ou para uma empreitada. E a gente tem todo mundo do mercado de agência dentro do nosso banco. A gente tem atendimento, a gente tem planejamento, tem mídia, e a gente tem muito de criação. Então, a grande maioria dos nossos projetos, eles envolvem a criação. Tem redatores, diretor de arte. E a gente tem muita coisa no Brasil, e aí São Paulo, Rio, alguns clientes fora do país também. A gente está desbravando esse mercado, testando, experimentando, ver como é que funciona e tal. Porque a gente tem muita gente boa no Brasil. O mercado de publicidade, os criativos brasileiros, eles são excepcionais, são acima da média, são extremamente inteligentes e fáceis de trabalhar. Então, os resultados são maravilhosos. E o mundo precisa conhecer isso, precisa experimentar isso cada vez mais, como já experimenta. Tem brasileiros aí em todos os lugares do... Não tem uma agência de propaganda, seguramente tem, ou já teve, ou terá um brasileiro trabalhando. O Brasil é um dos maiores mercados do Instagram, né? E de algumas redes sociais. Sim. Muitas pessoas buscando criar conteúdo para isso, né? As marcas. André, como você é um cara muito analítico, gosta de analisar dados, analisar números, em relação à satisfação, seja das agências, seja dos freelas, como é que vocês conseguem medir isso? Você tem esse controle? A gente faz isso, e é isso, é uma empresa em construção. A gente faz isso hoje com planilhas e tal, e a gente está incorporando isso na nossa plataforma. Então, automatizando, criando. Então, a gente tem um objetivo, tem um KPI muito claro nosso, que é ter muita avaliação dentro de casa. Muito. Então, a gente vai... Melhoramos a tecnologia, testamos, e agora a gente já está soltando isso aí para os envolvidos. Então, termina o período, a gente vai disponibilizar, vai fazer avaliações e tudo. Então, essas avaliações são muito importantes porque elas contribuem demais para o nosso banco, para o aprendizado, né, para a nossa tecnologia. Ela chancela, né, o serviço que a gente entregou e o processo que a gente fez de curadoria, de fazer a ponte, de olhar corretamente para as pessoas. Então, essa é uma das grandes prioridades da gente, de fazer isso melhor. O mercado de inteligência artificial, ele está muito atualizado com marketing, né? Eu acho que é a primeira área, assim, que o pessoal já vem trabalhando muito. Como é que você tá... Se você já tem profissionais no seu hub aí, capazes de fazer prestação de serviço com IA, e como vocês estão se antenando a isso? Bom, dentro de casa, a gente tem agentes, né, de IA dentro da plataforma, trabalhando, melhorando e ajudando a gente a ler melhor
os dados que a gente tem e automatizando muita coisa. Do lado de fora, eu tenho profissionais que estão estudando isso, que estão fazendo isso. E eu tenho pessoas querendo contratar quem já faz isso, quem tem habilidade com isso. Então, quando chega um pedido, né, uma demanda, volta e meia a pessoa, eu queria que tivesse habilidade com isso, com essa ferramenta específica de IA, que soubesse lidar com isso. Então a gente faz, assim, já chegou, vai transformar, como muita coisa transforma o dia a dia, mas é apenas uma ferramenta. Não vai substituir, de jeito nenhum, mas vai acelerar muita coisa, vai gerar novas possibilidades. Então, tá todo mundo olhando para isso, com certeza. Edilberto, vocês hoje não são mais apenas uma contabilidade, tem a parte do BPO de gestão financeira, tem a parte, o braço de marketing, o braço de gente. Quais são os próximos braços que vocês pensam em trazer para o Hub? Porque enquanto parceiro é interessante para a gente poder contar com vocês em várias frentes, né? Excelente pergunta, Natália. A gente tem, sim. A gente sabe que a gente ainda precisa de alguns braços. Desafiador, né? Montar essa estrutura, mas a gente está em busca disso. Hoje a gente precisa ter um braço de tecnologia interno, que a gente não tem ainda, e é algo que a gente está em busca. Precisamos ter um braço educacional, na área da educação, para ajudar, facilitar, orientar os nossos clientes e a outras pessoas que queiram, também é algo que a gente está estruturando. E tem um braço social, que é um projeto também que a gente já tem dentro, não é todo mapeado, mas que falta implementar. Então esses 3 braços de que fecharia, pelo menos a minha contribuição, é um objetivo que eu tenho, né? E aí deixo para os sócios mais novos, para quem está chegando poder tocar. Mas efetivamente seriam esses 3 braços que a gente acha que ainda precisa ser implantado. Obrigado, André. Edilberto, acho que na sua história aí tem muita coisa bacana, mas eu queria provocar um pouquinho qual é a dor que a gente está tentando resolver agora, que vocês estão tentando resolver agora para os próximos dias, para os próximos 25 anos aí. Na verdade, dor a gente sente todos os dias, né? E eu acho assim, eu tenho muito dentro de mim, eu gosto muito de trabalhar com dados, né? E tenho pessoas que gostam também. Então é um desafio fazer com que as pessoas entendam isso, as pessoas que trabalham com a gente. Isso cada vez mais a gente tem conseguido, mas é algo que é profundo, né? Porque você consegue pegar os dados, né? Tratar aqueles dados, analisar os dados e tomar decisão. Mas para isso você tem várias pessoas nesse processo. Então esse é um desafio muito grande. E o outro desafio, esse mais de ordem técnica, é a questão da reforma tributária, que está aí batendo a porta e que estamos nos preparando. E é muito importante que as empresas, né, entendam que isso não tem volta mais, entendeu? Eu entendo que é algo que vai ser complexo, mas que vai ser muito importante para que o nosso país, para que as empresas se tornem mais fortes, mais competitivas até a nível internacional. Então, acho que esses 2 desafios aí é que nos movem também diariamente para que a gente consiga sanar essas dores, né? Mas todo dia vai aparecer uma dor nova. Obrigado, Gilberto. Vamos agora para a rodada final. A gente vai fazer a última pergunta e depois eu peço que vocês também apresentem os contatos, como que a gente encontra vocês. Natália, qual a visão da Colortex para os próximos anos? Então, com a ampliação que a gente está fazendo agora de um CD aqui dentro do estado, a gente pretende abrir CD em alguns outros estados também nos próximos anos, para viabilizar nosso crescimento até 2030 pelo Nordeste. A gente quer crescer ali em Pernambuco, Alagoas, ainda mais na Bahia. E para viabilizar, a gente precisa fazer alguns investimentos logísticos. Hoje, a missão da empresa é transformar ambientes nordestinos com produtos de qualidade e acessíveis. E é o que a gente vem trabalhando nos últimos 8 anos. Em cima disso, graças a Deus tem dado certo. Com a parceria de vocês também, agradeço muito. Os contatos vocês encontram
facilmente a gente no Instagram, Colortex Tintas, e também tem o Instagram Comunidade Colortex, que é onde a gente coloca toda a parte de blitz, treinamentos, uma interação ainda maior com os clientes e os profissionais. Perfeito. Obrigado, Natália. André, entendendo que a Corisco é uma startup, né, em processo de desenvolvimento, quais são os próximos passos? Bom, a gente está muito focado em tecnologia, melhorar nossa tecnologia. A gente está gastando energia e tempo nisso, porque a gente realmente acredita nessa entrega que a gente consegue fazer com mais tecnologia. A gente está dedicado a conhecer mais talentos, mais pessoas, as pessoas que não estão lá ainda no banco, que entrem, que conheçam, porque a gente quer conhecer, quer ficar de olho, porque a gente sabe que tem oportunidade para todo mundo. E a tecnologia vai ajudar a gente a fazer isso com mais precisão, com mais velocidade e tal. Então, tecnologia. E, obviamente, não esquecer do departamento, né, de estruturar a operação. Investir muito em tecnologia, buscar conhecer os talentos, trazer novos talentos para dentro do nosso banco e buscar oportunidades para esses talentos, buscar mercado, buscar novos parceiros, novas agências, novos clientes finais. Então, energia em desenvolvimento e em conhecer pessoas. Ótimo. E se a gente quiser contratar a Corisco, como é que a gente encontra vocês? coriscofrila.com.br. A gente está por lá. Lá tem explicando como é que a gente faz. Para quem quiser se cadastrar no banco, é lá também. Quem precisar de um contato comercial, é lá também. coriscofrila.com.br. Edilberto, estamos chegando ao final aqui do nosso primeiro Conexão Rede MCS. Queria que você deixasse uma mensagem final em volta desse projeto que a gente está iniciando. Então, agradecer, né, a Natália, da Colortex, a André, da Corisco, a você, Marcos, por este momento, né, esse pontapé inicial, e dizer que o objetivo é a gente estar junto, né, sempre conhecendo, ajudando, entendendo e passando, né, compartilhando os conhecimentos, as ideias, que o mundo que nós vivemos hoje não dá para você ser uma caixinha fechada, você tem que compartilhar, não adianta, é assim que você aprende. Eu tenho uma situação comigo, bem interessante a respeito do BPO. Um escritório local aqui perguntou se poderia entender como funcionava. Nós passamos toda a informação de como funciona, toda a estruturação. Depois veio um escritório de Maceió, da mesma forma, porque a gente entende que como é que o BPO financeiro vai ficar conhecido? Ele só é conhecido se as pessoas cada vez mais compartilharem essa ideia, né? Porque muita gente não conhece o que é. Então, assim, acho que o mundo hoje é de compartilhar. Então, a gente tem que compartilhar os conhecimentos, as ideias. Obviamente, cada um tem seus segredos, né? Normal, para proteger. Mas eu acho que trocar ideias é sempre muito interessante. É isso que a gente está aqui com Conexão MCS, voltado para isso, para a gente trocar experiências. E agradecer a todos também. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer a sua presença. Sigam a gente no @digitalmcs e até o próximo encontro.